Olá, eu sou Diogo Cortiz. Oi, eu sou Elton Simões Gomes. Esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Diogo, 2025 é o ano das redes sociais, é um ano crucial para elas. E o ano começando, hein? A Meta acabou de terminar com um programa de checagem de fatos que existia desde 2016 na rede social e também afrouxou a moderação para posts polêmicos sobre gênero, imigração e outros temas. E essa decisão é um claro aceno ao novo governo Trump e também uma sinalização clara de que a visão do Elon Musk prevaleceu sobre as redes sociais. Mas ela também resolve um outro probleminha da Meta: o engajamento. E a indignação de quem não gostou e a comemoração de quem gostou muito tem tudo a ver com isso. A outra rede social que começa o ano na Berlinda é o TikTok, que foi alvo de uma lei que poderia banir a rede social nos Estados Unidos. E a gente vai contar como que uma plataforma de dancinha virou algo tão poderoso assim. Ainda em Deu Tilt, a gente conversa sobre como a China deu aquele passa-moleque nos Estados Unidos, deu um drible nas sanções norte-americanas para entrar de vez na corrida pela inteligência artificial, usando o quê? Produtos norte-americanos. É isso, né, Diogo? Vamos pro papo? Vamos nessa. Diogo, muita gente acha que o ano só começa depois do carnaval, mas nem todo mundo concorda com isso, né? O ano começou quente nos Estados Unidos. Começou quente justamente porque o seu Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou que o Facebook, o Threads e o Instagram abririam mão, ou seja, abandonariam o programa de checagem de fatos e também flexibilizaria a moderação para alguns conteúdos como gênero e imigração. Tem muita gente já dizendo e levantando hipóteses de por que isso aconteceu e você tem algumas informações sobre isso, né? Eu acho que são vários caminhos possíveis, mas acho que um fato relevante para tudo isso foi a eleição do Trump. E, obviamente, a gente sabe, né, que Trump e Zuckerberg, eles eram super brigados. Inclusive, o Trump disse, né, claramente que ele perdeu as eleições em 2020 por conta do Zuckerberg, né, que teve censura nas redes sociais. Então, assim, é um momento de inflexão, né? Então, precisa ter um alinhamento ali. Então, acho que o Zuckerberg aproveita esse momento para se alinhar ao governo Trump, pensando em, acho que duas coisas, né, talvez. Primeiro, não sofreu um tiro letal da própria administração Trump. O Trump falou que queria prender o Zuckerberg. Não pois falou? Tipo, jogar a chave fora. Levar o Zuckerberg para cadeia, né? Então, mas não só isso, acho que tem a questão de você sofrer menos pressão do próprio governo federal e, obviamente, se alinhar a esse governo que pode atuar em seus interesses, né? O Zuckerberg, ele falou em alguns momentos que o governo americano, a administração Biden, muitas vezes não defendeu as empresas americanas, né? Então, acho que tem essa questão desse alinhamento mesmo, e a gente sabe que os conservadores, né? Então, o Trump sempre falava de que a Meta, ela abafava um pouco a liberdade de expressão por meio dessa censura para os checadores de informação e tal. Então, o Zuckerberg, cara, deu um cavalo de pau assim, mudou totalmente a postura dele. Com os checadores de fato, o Zuckerberg fez aquele discurso dizendo que os checadores de fato eram enviesados, que muito erro foi cometido, mas era um processo complexo e pouca gente entendia como funcionava, mas em conversa com alguns checadores, funcionava desse jeito. Os checadores, as várias agências, e aqui no Brasil haviam várias, elas, dentro de um dashboard fornecido pela Meta, viam o que mais estava trendando, o que mais estava irritando. Nossa, seja você lá... já gastou inglês. Tava na crista da onda. O que estava na crista da onda. Entregou a idade, hein? Quais posts estavam na crista da onda e quais deles eram problemáticos do ponto de vista da saúde pública e para afetar a democracia e para comprometer os serviços públicos. A partir daí, as agências dentro dessa plataforma da Meta, e é bom sempre deixar isso claro, checavam esses posts e diziam se eles eram falsos, se eles eram verdadeiros ou se eles tinham algumas meias-verdades. E a partir daí elas botavam na mão da Meta e falavam, decida, meu filho. E aí a partir daí a Meta decidia se só ia colocar o banner
de notícia checada naquela postagem, e isso ia ser distribuído para várias outras que tivessem conteúdos similares, ou se ia refrear a circulação desses posts, suspender ou bloquear. Ou seja, tudo isso estava na mão da Meta. A partir daí, isso já não, as empresas de checagem não tinham muito o que fazer. Mas, de alguma forma, isso afetava o engajamento. E quem diz isso é a própria Meta. Ano passado, a Meta teve que publicar um relatório de impacto nas eleições por causa de uma resolução do TSE. E nesse relatório, a Meta disse que, durante o período eleitoral brasileiro, 8,2 milhões de posts receberam um banner de notícia falsa. Dessas notícias, quando as pessoas iam compartilhar algum desses posts, 57% das pessoas voltavam atrás e não compartilhavam. Quando alguém não compartilha alguma coisa numa rede social, o engajamento faz o quê? Cai. Ele cai. E só para você ter ideia, a gente está falando só do Brasil. Mas esse programa, ele funcionava com 80 organizações em todo o mundo e em 60 idiomas. Além disso, ele era muito caro e muito dispendioso para uma empresa que talvez não visse tanta vantagem em dar ao seu usuário a contextualização de que aquela informação pudesse ser falsa e, ao mesmo tempo, diminuísse o engajamento. Para além disso, a outra questão anunciada pelo Zuckerberg foi que os posts que envolvessem imigrantes, gênero e sexualidade, eles deixariam de ser moderados automaticamente. Ou seja, aqueles que tivessem alguma coisa na órbita desses assuntos, eles passariam a não ser mais moderados pela inteligência artificial da Meta, que compreende Threads, Facebook e o Instagram. A partir de agora, eles vão ser, caso alguém veja algum problema, alvo de denúncia do próprio usuário, ou se a pessoa ficar bastante incomodada, muito incomodada, ela vai ter que entrar na justiça para tirar aquilo do ar. E uma questão séria sobre isso é que a própria Meta admitia que os filtros não eram tão rigorosos e que 20%, de 10% a 20% dos conteúdos eram tirados do ar de uma forma errada. Ou seja, era um erro da própria Meta. E agora, tirando esse filtro automático, esses erros podem deixar de ser cometidos e esse conteúdo vai continuar circulando. E a gente sabe que são conteúdos polemizantes que fazem com que as pessoas se engajem ainda mais, seja para defender um lado, ou seja para atacar o outro, seja por sabe-se lá que razão, né, Diogo? E tem uma coisa importante que você comentou dos checadores, da gente destacar o que o Zuckerberg prometeu que entra no lugar, que são as notas de comunidade, né? E as notas de comunidade é você fazer quase um crowdsourcing de uma checagem, né? Então, acho que as pessoas podem marcar aquilo, comentar, criar notas sobre um post, e isso, como você colocou, a gente está discutindo sobre engajamento, inclusive ajuda a aumentar o engajamento. Exato. Mais uma ferramenta para aumentar o engajamento. Você postou lá que o Elton é bobo, feio e mau, aí o Elton vai lá e cria uma nota do autor. Eu chamo toda a minha família para votar na minha nota, você chama todos os seus brothers para falar assim, na verdade o Elton é feio, bobo e mau mesmo. Pô, olha quanta gente está engajada numa coisa que só ofendeu uma pessoa, sabe? Exatamente. É para esse horizonte que essas redes sociais estão caminhando, né? E também tem a questão além dessa mudança, né, da checagem de fatos, dos checadores, por uma nota de comunidade, que é uma coisa mais colaborativa, que vai engajar mais as pessoas, também teve uma mudança que chamou a atenção, que foi a da questão dos posts políticos. Exato. Que agora vão voltar a circular com mais frequência, então... anteriormente, a Meta ela tinha suprimido um pouco a questão dos posts políticos e agora ela está voltando, né, assim, a recomendar. Então, os sistemas de recomendação vão poder recomendar isso com mais frequência para os usuários. Então, também vai mudar um pouco, porque se a gente pegar o Threads e comparar com o X ele tem muito conteúdo político. O Threads ele nasceu já com menos conteúdo político, ou o que na linguagem da Meta eles chamam de conteúdo cívico. Cívico. Né? Conteúdo cívico, que são esses conteúdos que têm algum viés político. E a gente sabe que nada engaja mais do que post político. Exato.
a Meta começou a tirar o conteúdo, tirar o pé do conteúdo político exatamente em 2021, logo depois da eleição do Biden. Para quem não se lembra, em 2020, a Meta já tinha tirado as recomendações de grupos que tratavam de política durante a eleição norte-americana, porque ela tinha percebido que o ambiente estava muito polarizado e esses grupos serviam ainda mais para circular informações que poderiam desestabilizar a corrida eleitoral norte-americana, e percebeu que isso deixava a rede social um pouco mais saudável. E a partir de 2021, ela começou a tirar o pé. Mas como que ela fez isso? Ela começou a fazer testes em ondas. E o Brasil teve um papel muito importante, porque foi um dos primeiros países, ao lado de Canadá, Indonésia e o próprio Estados Unidos, a receber os testes da Meta. E o que ela fez? Ela começou a perguntar para os usuários: você gosta desse post? Como que ele faz você se sentir? E a partir da reflexão dessas pessoas, ela começou a impulsionar menos conteúdo político, ou um certo conteúdo político que deixava as pessoas mais confortáveis. E a partir daí ela mexeu um pouquinho no ranqueamento de posts e tirou o peso do compartilhamento e dos comentários. O que isso quer dizer? Os posts políticos nunca deixaram de engajar o usuário. Eles continuaram engajando os usuários. Só que a Meta tirou o peso um pouquinho desses critérios e passou a considerar o bem-estar das pessoas. Olha só que curioso, né? Tirou a visibilidade um pouco dos posts, né? Justamente por conta disso. E assim, esses posts, eles nunca foram a maioria do que circulava nas plataformas da Meta. Quando ela começou a fazer isso, ela dá conta de que eles eram 6% do que circulava nos Estados Unidos. Em 2023, a última atualização sobre essa iniciativa passou a metade, era 3%. Ainda continuava lá, mas só que a gente deixou de ver com tanta frequência. E o Brasil, em 2022, foi o primeiro país em que a Meta concluiu todo o estudo antes de começar a estender a tirada de pé dos posts políticos para o restante dos países. Mas, além disso, a Meta já tem percebido que engajamento é alguma coisa importante e tem se preocupado tanto com isso que ela tem feito estudos a respeito, né, Diogo? Tem. Acho que a grande preocupação de toda plataforma hoje de mídia social é algo que a gente chama do screen time, que é o tempo de tela. Ou seja, as plataformas elas querem o máximo de tempo das pessoas dentro dos seus domínios, porque elas vão ficar mais tempo lá, vão ver mais anúncios e no fim do dia as empresas vão ganhar mais dinheiro. Então, todas competem entre si, né? Tem até uma frase engraçada uma vez, que acho que foi o CEO da Netflix que falou, que ele falou, a gente concorre com todo mundo, inclusive com o sono. Não é algo assim. A Netflix concorre com o meu sono. Então, porque se você está dormindo, você não está assistindo Netflix, né? E a mesma coisa acontece com a Meta. Então, tem que ter estratégias de ficar dentro das plataformas. E a Meta, ela fez, acho que 4 grandes estudos 2 anos atrás, muito por conta dessa pressão que ela sofria, de como ela influenciou a democracia, de como ela estava polarizando o mundo, e ela fez então parceria com várias universidades e fizeram grandes estudos, né, de larga escala. E aí teve um estudo específico que ele trabalhou tinha uma hipótese, né, de que o algoritmo ele polariza demais, porque ele vai entregar conteúdos que são mais ou polarizados ou mais políticos, enfim. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo grande de usuários e fizeram um experimento, assim, falando, para esse grupo de usuário, a gente não vai mais entregar conteúdos que passaram pela curadoria do algoritmo. A gente vai entregar tudo em ordem cronológica, como era anteriormente, no início das redes sociais, as pessoas não lembram, né? Você recebia o conteúdo na ordem que era postado. Depois que entrou aquela loucura de algoritmo, você falou, por que eu tô recebendo esse conteúdo de um dia atrás? Né? Ordem cronológica, para quem não se lembra, se eu posto hoje, vai entrar antes de algo que foi postado amanhã. Isso, exato. Então você tem uma ordem cronológica ali do post, era isso que era feito anteriormente, antes dessa curadoria dos algoritmos. E aí, o que a Meta fez? Então, ela pegou e falou, vamos desabilitar o algoritmo, a curadoria do algoritmo, para esse grande número de usuários. Assim, eu não lembro de cabeça, mas eram milhões de usuários. Então, um grupo grande, e eles desabilitaram. E aí, o que eles perceberam? Falaram, tá vendo? A polarização não diminuiu tanto, não teve tanto impacto na polarização, mas teve um impacto que foi as pessoas começaram a ter um engajamento menor,
ia ficar menos tempo na plataforma. Uhum. Ou seja, eles colocaram isso assim como um side effect, né? Só que pelo outro lado, né, pelo nosso olhar de pesquisa, a gente vê, nossa, olha como o algoritmo prende as pessoas a ficarem cada vez mais, né? Então, quer dizer, não faz sentido para a Meta desabilitar o algoritmo, porque senão as pessoas vão desengajar cada vez mais e ter um tempo menor de tela. Então, eu acho que esse é um estudo que tentou estudar a polarização, só que acabou mostrando um ponto muito importante, que o algoritmo, na verdade, ele consegue reter as pessoas dentro da plataforma, Uhum. né? Cada vez mais. E o algoritmo, se a gente for analisar do ponto de vista da inovação, é a grande novidade que que a Meta trouxe para as redes sociais. É uma forma de encontrar um mecanismo que é vivo, entende o que você gosta e te bombardeia com aquilo. Uhum. É por isso que a gente tem comentado que os posts que são checados, eles são menos engajadores, os posts que lidam com assuntos polêmicos, eles engajam a mais, política engaja mais desde sempre, e o algoritmo entende isso, e ele vai ele vai bombardear as pessoas com política, posts que são polêmicos, e menos com aqueles posts que teriam fatos checados e tal, a não ser que eles tenham notas de usuários que sejam bastante engajadoras e tal. E é por isso que o Zuckerberg tem dito que o que ele está fazendo agora é voltar às origens do Facebook, voltar a como aquilo foi feito, que é dar voz às pessoas. Eu até vi uma brincadeira de alguns jornalistas e alguns ativistas e usuários falando que se o Facebook for voltar às origens, ele vai voltar a comparar quem é mais bonita, que era o primeiro, original. que é o Face Mesh, que é a cópia que o Zuckerberg fez do Face Mesh. Mas ele tá falando de voltar a dar voz às pessoas. E para além do que ele falou naquele vídeo no Instagram, que todo mundo comentou sobre o tom dele, o que eu acho que foi mais sintomático dessa nova postura do Zuckerberg é a entrevista que ele deu para o Joe Rogan, que é um podcaster muito alinhado com o conservadorismo lá nos Estados Unidos e é muito popular. Só para você ter noção, o Zuckerberg disse o seguinte: o objetivo da mídia social é dar às pessoas a capacidade de compartilhar o que elas querem. Isso remonta à nossa missão original, que é apenas dar às pessoas o poder de compartilhar e tornar o mundo mais aberto e conectado. E nessa entrevista foi curioso porque o Zuckerberg começou a se sentar do lado dos conservadores e olhar para o outro lado e começar a apontar bodes expiatórios para decisões que ele tomou. Um desses bodes expiatórios é a mídia tradicional, como você comentou na sua coluna, mas também tem os checadores de fato, que, como a gente disse aqui, eram prestadores de serviço para a Meta, que na verdade era quem tomava as decisões. E ele também colocou um outro bode expiatório, que é a Apple, mas isso a gente vai discutir em outros episódios. Mas sobre isso, o Zuckerberg disse o seguinte: eu meio que acho que em 2016 e depois disso eu dei muita atenção a muitas pessoas na mídia que estavam basicamente dizendo: ok, não havia como o Trump ter sido eleito, exceto por desinformação. As pessoas não conseguiam realmente acreditar nessas coisas. Ou seja, ele foi convencido. Não é porque tinha uma pressão e ele concordou com essa pressão para tornar a rede mais saudável que os checadores de fato foram adotados. Mas tudo isso, Diogo, me dá a impressão de que o Zuckerberg e a Meta voltaram a fazer uma coisa que ela fez bem e fazia bem desde sempre, que é importar modelos de negócio bem-sucedidos de outras empresas, né? A gente já conversou aqui sobre várias ocasiões em que isso já aconteceu a partir de outras redes sociais, como o TikTok, o Snapchat, mas isso sempre foi feito com uma função. A gente está no começo de 2025 e acaba de sair do ar os filtros do Instagram, que foi uma função trazida do o Snapchat. Continua por lá o Reels, que também foi trazido do Snapchat. Mas agora ele tem apostado num modelo de negócio de uma rede social que está em franca decadência, que é o X. As notas de usuário são isso. E ele também copia o jeito de lidar com o negócio do Elon Musk. Talvez porque o Elon Musk tenha sido bem sucedido na estratégia de aproximação com o governo dos Estados Unidos. Mas isso a gente conversa no próximo bloco. Diogo, a gente continua falando de Meta, mas dessa vez
a conversa é sobre o que tem por trás do tom nada subliminar da mensagem do Zuckerberg, que geralmente é tão ensaboado, né? O vídeo, assim, chamou bastante atenção, acho que não só pelo conteúdo, mas pela forma, né, da mensagem, de como ele falou, de como ele chamou as coisas. Então, ele meio que disparou para todo mundo, né, ele disparou para mídia, falando, né, não diretamente, mas ali dentro daquele contexto, dando cutucadas na mídia, dando cutucada na administração Biden, dando cutucada em outros países, né? Então, de falar que vai se aliar ao governo Trump, de certa forma, pressionar políticas públicas em outras regiões do mundo, assim, é quase uma declaração de guerra de uma empresa privada contra estados, assim, né? Se a gente extrapolar muito, assim, né? Parecia a Jojo Todinho falando com os fãs dela. Assim, Tapas na cara. uma loucura, assim. Então, chamou bastante atenção não só o conteúdo, porque a gente já dava sinais, né, desde a eleição do Trump, de que a Meta iria mudar um pouco sua postura e se alinhar um pouco ao governo, à administração Trump. Então, ele já tinha jantado com o Trump, já estava buscando uma aproximação. Também, a Meta passou por uma reestruturação, né, dos seus departamentos de políticas públicas, também para se alinhar a esse processo, né? Então, ele já dava sinais de que isso ia acontecer, mas a mensagem realmente foi muito forte, assim, tanto pelo tom, pelo conteúdo. Mas também teve um fato inédito, que foi, pela primeira vez, a Meta doou 1 milhão para o fundo inaugural do presidente. E a Meta não estava sozinha. O Google fez isso, a Microsoft fez isso, a OpenAI fez isso. Todo mundo entrou no bolo. Todo mundo entrou nisso. Quem não entrar vai sofrer retaliação. Sim, mas como a gente está falando da Meta, a gente separou alguns fatos para mostrar que não é só no engajamento que ela tá de olho. Também tem um jeito de engajar conservadores em altos cargos da administração pública federal dos Estados Unidos, que tem um poder muito grande sobre o futuro da Meta. Você já mencionou que teve algumas mudanças na equipe de políticas públicas da Meta, com a saída do Nick Clegg e a entrada do Joel Kaplan. E o Joel Kaplan é um personagem importantíssimo nessa reviravolta que a Meta está passando. Pra você ter ideia, ele chegou na Meta quando, pela primeira vez, surgiu o boato de que o Facebook moderava com mais intensidade os republicanos. O Joel Kaplan era um ex-conselheiro do George W. Bush. Ele que estava ali cochichando no ouvido do ex-presidente republicano. E ele entrou justamente para dar uma solução para essa pecha que a Meta tinha, não era a Meta naquela época, que o Facebook tinha adquirido, e fazer um meio de campo com os conservadores. E ele tem conseguido, só que ele tem conseguido galgar poder ano a ano, e ficou muito claro nessa última mudança o poder que ele tem sobre o Zuckerberg. Mas para além dessa figura importante, que é o Joel Kaplan, a Meta quer conquistar os corações de conservadores e republicanos importantes em figuras-chave, figuras de organizações-chave para o futuro dela. Uma delas é a FTC, que é a organização que cuida das questões antitrust nos Estados Unidos e que acabou de ser assumida por um cara que não é só republicano, mas ele é classificado pelo próprio Trump como um guerreiro da liberdade de expressão. É o Andrew Ferguson, que já fazia parte da FTC, mas agora ele vai mandar na coisa toda. E ele tem uma missão de investigar a censura a conservadores, e a outra é investigar um antitrust de anunciantes contra o X. Lembra quando o X começou a fazer aquele monte de bobagem? Alguns anunciantes falam assim, a gente não quer anunciar nessa plataforma. Pois é, esse cara acha que tem um complô dos anunciantes para não colocar dinheiro no X, porque o dono da plataforma, que é o Elon Musk, é conservador. Esse é o nível do cara. Mas ele não é o único, Diogo. Porque na FCC, que é como se fosse a Anatel dos Estados Unidos, tem um outro cara chegando por lá que vai dar o que falar. Só para vocês terem uma ideia, lá a FCC não cuida só de
TV, telecomunicações, celular e internet. Ela também cuida de provedores de conteúdo de internet. Ou seja, o Facebook, de alguma forma, assim como o Instagram, o Threads e todas as plataformas da Meta, tem que responder de alguma forma à FCC. E por lá, o chefão é o Brandon Carr, que também é classificado como o quê? Guerreiro da liberdade de expressão. Haja guerreiro da liberdade de expressão nesse país, hein? Pelo amor de Deus. E lá ele diz que pretende desmantelar o cartel da censura, que na visão dele é composto pelas Big Techs. E ele diz o seguinte: eu espero um fluxo de trabalho significativo na FCC para lidar com a censura tecnológica. E na mão dele tem uma coisa que é basicamente o que tem servido como escudo para as Big Techs e para todas as empresas de tecnologia na internet, que é a seção 230 da Lei da Decência nas Comunicações, que ela basicamente garante uma imunidade às redes sociais, porque elas não são responsabilizadas pelo que as pessoas publicam nelas, nem se elas moderarem. Ou seja, é o melhor dos mundos até agora. Mas o Brandon Carr é muito crítico dessa sessão e muito provavelmente ele vai fazer com que as coisas sejam um pouco mais difíceis para as Big Techs. Além disso, ele é o responsável por discutir se as redes sociais devem responder pelas mesmas obrigações que TVs, rádios, ou seja, veículos da mídia tradicional. E se elas forem classificadas desse jeito, elas vão ter obrigações que são muito custosas, sabe? Ah, e eu esqueci de uma coisa. A FTC está reavaliando a aquisição do WhatsApp e do Instagram pela Meta, que é um processo que, se for concluído, se der certo, vai gerar um ônus muito grande para a Meta, porque ela vai ter que se dividir, sabe? Ela vai passar por quase o mesmo processo que o Google está enfrentando agora e está tentando afastar a todo custo. Mas isso, Diogo, é só a treta que o Mark Zuckerberg está tentando enfrentar dentro dos Estados Unidos com esse diálogo agora pró-conservador. Ainda tem toda uma discussão fora dos Estados Unidos, né? E sobrou cutucada também para outros países do mundo, né? Então, acho que não ficou só focado nos Estados Unidos, mas o Zuckerberg, ele fala muito de se aliar ao governo Trump para fazer pressões internacionais em outros lugares onde ele vem tendo uma vida mais difícil. Bem mais difícil. E acho que esse que é importante a gente também trazer para cá a discussão, que é essa questão geopolítica, porque a Meta, ela tem uma vida muito mais difícil em outros lugares do que nos Estados Unidos. E aí a gente pega a União Europeia, né, que a União Europeia ela tem regulações muito mais rígidas em relação a várias questões, tanto do ponto de vista do uso, quanto do ponto de vista dos modelos de negócio, das empresas, o que, né, para as empresas americanas, isso é muito doloroso, é muito ruim. E se na União Europeia se coloca que eles fazem isso para defender os interesses, né, das pessoas da comunidade, da União Europeia, muitas vezes as empresas americanas falam, o que você está fazendo, na verdade, é quase um pedágio para a inovação. E o Zuckerberg fala isso. Ele fala isso. Então, ele dá um recado claro à União Europeia, falando, olha, vamos se aliar ao governo Trump para fazer pressão para a gente sofrer menos regulações, menos pressões aí nesse continente. Mas não sobrou só para a União Europeia, não. Sobrou também para a América Latina, né? Que ele colocou ali, né? De cortes secretas, não é? Cortes secretas. Cortes secretas. Queria censura, pede remoção de impostos de uma forma secreta e de uma forma sigilosa, né? Então, isso está super alinhado com o discurso dos conservadores, né? Só que ele usa, então ele se alia a esse discurso também por interesse próprio, que é o interesse do seu próprio modelo de negócio, né? Que quanto menos regulação, menos injeção de saco externa tiver dentro dos domínios da plataforma, mais ela vai conseguir criar serviços, produtos inovadores, que muitas vezes essa inovação vem justamente de algo que a gente discutiu anteriormente, que é aumentar o engajamento, à custa de uma série de questões que pode ser a saúde mental das pessoas, o bem-estar, né, questões que muitas vezes não é levado em consideração. Então, essa visão que ele tem de que, olha, quanto menos gestão de saco tiver dos governos na nossa plataforma, vai ser melhor para nós, para aumentar nosso engajamento, aumentar nosso valor de mercado, aumentar nossa receita. Então, se alinhar ao governo Trump para fazer pressão, para que tenha menos regulação, etc., é importante, né? Mas, de todo modo,
ainda que tenham sido dado várias cutucadas, ele também sinalizou que a vida para quem quiser regulamentar e regular essas plataformas no futuro não vai ser nada fácil, né? Não vai ser nada fácil, porque vai sofrer muita pressão. E acho que também na entrevista com o Joe Rogan ele fala isso, né? De que as administrações anteriores, ou seja, os governos anteriores dos Estados Unidos, e aí dando uma cutucada ao Biden, falando assim, olha, eles quase prejudicaram nossos modelos de negócio, porque foi realmente um governo muito mais duro em relação às plataformas, né? Ele falou, enquanto que o governo americano deveria estar protegendo as empresas americanas. E é isso que ele espera do Trump agora, né? Que o governo Trump, ele crie medidas duras, assim, a gente sabe que o Trump tem um viés protecionista, autoritário também, e que ele possa exercer esse poder para proteger ainda mais as empresas americanas, inclusive agora, talvez uma queridinha do momento que seja a Meta. Uhum, uhum. E o Brasil tem que ficar de olho, porque estamos agora no nosso país passando por pelo menos 2 processos importantes de regulamentação. Um é o projeto de IA, que acabou de passar no Senado, e não foi nada bom para as Big Techs, porque ele vai obrigar as empresas a remunerar os donos dos dados usados pelas plataformas de inteligência artificial, entre outras coisas. E o outro está correndo agora no Supremo Tribunal Federal, vulgo Cortes Secretas, para quem não entendeu, que é o julgamento do Marco Civil, que na ausência do Congresso legislar a respeito, o STF está caminhando por um cenário em que ele vai obrigar as plataformas a moderar conteúdo e ser responsabilizadas por essa moderação e ser responsabilizadas por também o conteúdo que é publicado nela. Ou seja, 2025 vai ser um ano daqueles. Nossa, vai. Diogo, se por um lado a Meta está fazendo de tudo para cair nas graças do Donald Trump, por outro lado tem uma outra rede social que não tem muito o que fazer, né? A gente está gravando esse episódio há 6 dias de acabar o prazo para o TikTok ser banido e não parece ter uma solução à vista. É uma ação inédita mesmo nos Estados Unidos, né, de banir uma plataforma, então é uma confusão danada. É uma confusão que vem da sua origem, porque se a gente pensar, quem que foi o primeiro a falar que o TikTok tinha que ser banido, Elton? Você tem uma única chance. Uma única chance? Quem foi o personagem que falou o TikTok é uma ameaça para os Estados Unidos? Cara, a gente falou de 2 pessoas aqui, uma é Zuckerberg, outra é Trump, eu vou de Trump. Trump, né? Então, na sua administração, no seu primeiro mandato, Trump falou: o TikTok é uma ameaça para os Estados Unidos, precisamos banir. Certo? Ele que veio com essa primeira ideia, mas não foi para frente. Aliás, ele tentou banir, mas não foi para frente. Depois isso virou um projeto de lei que teve o apoio tanto de democratas quanto republicanos, ou seja, um projeto de lei bipartidário. Bipartidário. Que colocava ali questões muito importantes, né? Que é a segurança nacional, né? Uma manipulação. Então, basicamente, o que eles colocavam é que o governo chinês, porque acho que é bom a gente qualificar, né? Que o TikTok é uma plataforma de rede social. Exato. Que é dona, quem que é a dona mesmo? É a ByteDance. É a ByteDance. ByteDance, que é uma empresa... Que não é da China. Que é em Hong Kong. É em Hong Kong. Que é em Hong Kong, mas que tem origem na China. Uhum. E que eles falam, então, os americanos, que os dados são compartilhados com o governo chinês. E a empresa fala, não é compartilhado e fica nessa questão, né? Então, eles falam, não, a gente tem evidências e tal. Inclusive, outros países da União Europeia também proibiram, né, que os seus funcionários públicos usem o TikTok. Mas isso é pra galera parar de ver dancinha e começar a trabalhar, né? Precisa Não, tô entregar. tô brincando. Precisa entregar, né? Então, mas é isso. E então, assim, olha, pela primeira vez no mundo, temos uma plataforma que os americanos estão usando, entregando os seus dados, que não é americana. Exato. Não é uma plataforma americana. Como vamos lidar com isso? E pior de tudo, não é de um país aliado, é do nosso inimigo, que é a China. E tem uma coisa muito louca nessa discussão sobre o banimento do TikTok, é que o argumento dado, tanto por republicanos quanto por democratas, para além dessa possível influência da China, que ninguém provou, é que nos Estados Unidos, as plataformas de mídia tradicional não podem ter como donos estrangeiros. Só que o TikTok, como a gente já comentou aqui, é uma rede social. E essa regra vale para televisão, rádio e outras plataformas da mídia tradicional.
E quem argumenta isso também é a FCC, que acabou de, como a gente comentou, ter um novo chefão aí, que é o guerreiro da liberdade de expressão, Brandon Carr. Ou seja, para banir uma plataforma de rede social, eles usam uma regra da mídia tradicional. Mas para tratar empresas norte-americanas de rede social, eles usam as regras das redes sociais. Parece Dois pesos, né? dois pesos, duas medidas, uma discussão muito girafa, mas isso aqui são razões oficiais para o TikTok vir a ser banido dos Estados Unidos. Para além disso, essa é uma plataforma que ganhou peso na vida não só dos norte-americanos, mas como de todo mundo, por inovações que ela trouxe que estavam passando ao largo de outras redes sociais mais tradicionais como Instagram e Facebook e Twitter, né, Diogo? Acho que a grande inovação do TikTok foi mudar um pouco da interação. Por quê? Desde que o Facebook, o Instagram, o X, eles se consolidaram como grandes plataformas, quantos serviços de rede social, entre aspas, vieram e falaram: a gente vai matar o X, vai matar o Twitter na época, vai matar o Facebook, e nenhuma vingou. O Google tentou vários, lembra? Tentou vários. Acho que era o Google Plus, não era? O saudoso Google Plus, hein? Google Plus, nada deu certo, Uhum. porque o valor tá no grafo social, né, na conexão das pessoas. E levar isso para uma nova plataforma é muito difícil, né? Então, por que eu vou criar meu conteúdo aqui se meus amigos não estão? Quem que vai ver? Né? Ninguém vai ver, então não vou criar. Por outro lado, por que eu vou para essa plataforma se ninguém está criando tanto conteúdo? Uhum. Então, acho que a grande inovação do TikTok foi falar: olha, esquece esse negócio de seguir pessoas. Você não precisa seguir pessoas, você precisa só interagir com o conteúdo e eu vou conectar você a conteúdo, eu não vou conectar você a pessoas por meio do algoritmo. Então, o algoritmo do TikTok ele é poderosíssimo e ele faz esse processo de curadoria, né? E essa dinâmica dos vídeos curtos fez com que criasse uma nova forma de interação para as pessoas, né? De uma forma, assim, eu vejo esse fenômeno dos vídeos curtos como uma coisa muito sensível, assim, bem danoso, porque ele é muito viciante, ele recorta muito a realidade, mas foi a grande inovação do TikTok, né? Que foi copiado depois por quem? Zuckerberg com o Reels. Exato, exato. E é bom a gente ter noção de que TikTok é o nome que nós ocidentais vemos quando a gente vê esse aplicativo, porque na China ele tem um inclusive outro nome, é Douyin. Douyin. Se a minha pronúncia estiver certa. E é igualzinho, né? É igualzinho. É igualzinho, mas como lá o governo exerce uma pressão O conteúdo é diferente. Exato, o conteúdo. E lá sim existe uma pressão para o conteúdo não ser tão frívolo como acontece aqui. Há sim vídeos curtos. Tanto é que tem lá uma moda de. Você já viu o review, né? Uhum. A galera testa e tal. Eu vi lá um review que dura 5 segundos. A influenciadora mostra a roupa, joga fora, pega outra roupa. E tem uma questão lá que é o live commerce. Você viu a roupa, você pode comprar direto. É um mercado gigantesco. É gigantesco. Você pode comprar direto do vídeo. E não precisa ficar falando de como aquela roupa veste suave, de como ela absorve o suor e pipipi, popopó. Ela só mostra durante 3 segundos e vai para outro lugar. Só que também tem uma ênfase muito grande em vídeos um pouco mais longos, que a gente não tem visto ainda no TikTok por aqui. Tanto é que lá tem aulas inteiras. E tem uma ênfase do governo em fazer com que o TikTok seja uma plataforma pedagógica. E além de aula, tem novela lá. Tem novela. E é muito bom isso, porque se a gente pensar, o TikTok, né, ele surgiu como uma coisa nova, pensando nessa dinâmica de vídeos curtos, essa interação de arrasta para cima para mudar os conteúdos e tal. E aí começou a rivalizar com o Instagram, principalmente, né? Começou a rivalizar com o Instagram. Em seguida, começou a rivalizar também com o Google, porque hoje, inclusive foi até um executivo do Google que colocou isso, né? Que os jovens hoje, eles estão fazendo buscas dentro do TikTok. E agora também a plataforma do TikTok quer rivalizar com o YouTube, porque eles querem investir muito e estão apostando muito, incentivando muito vídeos longos, não só vídeos curtos dentro da plataforma. Ou seja, é uma empresa chinesa que surgiu de uma forma muito, assim, teve um sucesso assustador, assim, em pouco tempo, porque, sei lá, antes da pandemia quase ninguém ouvia falar do TikTok, né? Uhum. Teve um crescimento muito grande e começa a rivalizar praticamente com todas as empresas americanas. Então, também é um desafio e um protecionismo também americano em relação a um novo entrante, né? Então, obviamente que tem uma questão
de segurança nacional, né, que é colocar, estão espionando a gente ou não, tal, não sei o que lá. Então, existe esse pano de fundo, que é o que os Estados Unidos faz com o resto do mundo todo, né, e agora eles estão fazendo isso, mas também tem uma questão de modelo de negócio, uma questão econômica por trás também. Uhum. E o TikTok tenta não só influenciar o mundo digital, incomodando as gigantes como Meta e Google, mas também tem influenciado o mundo físico, se é que a gente pode Uhum. distinguir uma coisa da outra, né? Tanto é que muito livro tem ido parar na lista dos mais vendidos depois de TikTokers anunciarem que estão lidos. Tem até Booktalkers. nome, né? Os Booktalkers. booktoppers. É muito louco como esse aplicativo que não nasceu nos Estados Unidos, como a gente espera de uma influência que vem de fora, e aqui a gente tô me colocando na condição de país colonizado, Uhum. mas como ele tem influenciado hábitos de consumo do nosso dia a dia. Mudando o comportamento, né? Mudando e guiando e ditando comportamentos no mundo inteiro. Diogo, a gente passou 2024 inteiro falando dos mais diversos desdobramentos da inteligência artificial e dessa nova economia gerada por essa tecnologia, mas a gente falou pouco ou quase nada sobre um país que é bem relevante no mundo da tecnologia. É a China. Por que isso aconteceu, cara? Bom, a China, vamos lá, cara. Ela tem um plano de ser uma líder global em inteligência artificial até 2030. Ela tem o plano. Tem o plano. Ela tá chegando próximo disso? E aí? Bom, vamos lá. Eu acho que tá caminhando rápido, hein? Tá caminhando rápido. E no ano passado, 2024, ela deu sinais de que a coisa tá apertando. A disputa tá ficando cada vez mais acirrada. Não é só as empresas americanas que estão nadando de braçada no universo da inteligência artificial, não. Ela postou no Instagram assim: se eu virar líder, não direi nada, mas haverá sinais. Haverá Foi isso que ela fez? sinais, haverá sinais. E tá tendo bastante sinal. E aí eu vou trazer 2 sinais aqui pra gente discutir, né? Que são 2 principais modelos hoje chineses que estão incomodando. Uhum. Hoje a gente fala de inteligência artificial, você já pensa no quê? No chat GPT da OpenAI. Ou no Gemini do Google. Ou o Claude da Anthropic, enfim, empresas americanas. Só que desde o ano passado para cá começaram a surgir modelos de empresas chinesas que estão vindo muito bem. Muito bem. E eles têm uma perspectiva um pouco diferente, porque a maioria desses modelos que estão sendo criados na China, eles são de código aberto. Uhum. Enquanto que nos Estados Unidos você tem a OpenAI, que é totalmente fechado, você tem o Anthropic, que é totalmente fechado, você tem o Gemini, que é fechado, mas aí você tem o Gemma, que é uma versão de código aberto. Tudo bem, você tem o Llama da Meta, Que é a exceção. que é de código aberto. Mas na China o movimento é muito do código aberto. O que quer dizer código aberto? Código aberto quer dizer que isso também tem uma discussão, né? Que se é realmente de código aberto ou não, tal, porque assim, o que eles liberam é o modelo pré-treinado, né? Então, o modelo que foi treinado e você pode utilizar esse modelo de forma gratuita e você pode fazer melhorias em cima desse modelo. Então, você tem acesso ao modelo e você consegue fazer melhorias, consegue customizar, tal. A Meta fez isso, então a Meta hoje, de código aberto, ela ainda lidera o processo, mas os chineses estão vindo muito rápido. E aí você tem um modelo que é o Qwen. Qwen é QWEN, né, Qwen, que foi criado pelo grupo da Alibaba. O Alibaba tem a loja, mas ele tem tipo uma vertical de cloud também. E foi desenvolvido pela Alibaba e é um modelo super eficiente do ponto de vista de tamanho e de que ele consegue fazer. Ele rivaliza com vários desses outros modelos americanos com a vantagem de ser código aberto. Mas eu acho que a grande mudança mesmo veio no finalzinho de dezembro, dia 27 de dezembro, quando não tem Natal lá, então a galera trabalha, tem né? o pessoal sentando o reio, que foi a startup DeepSeek, que apresentou o modelo, cara, que foi, tipo, tá chamando muita atenção, né? Muito porque ele já tá em vários benchmarks, porque quando a gente tá falando de inteligência artificial, a gente tá falando, como é que a gente avalia um modelo de IA? Você tem conjuntos de tarefas que você coloca o modelo para executar aquela tarefa e vê quanto que ele acerta. Então tem tarefa de matemática, tarefa de raciocínio lógico, tarefa de resolução de problema, lá. E aí o GPT-4 da OpenAI era um dos que estavam liderando, junto com o Claude e tal. E aí veio esse DeepSeek que tá batendo, assim, em vários benchmarks, o próprio GPT-4 da OpenAI. Aí você fala,
Da onde veio esse modelo? E aí o mais interessante é entender o processo de desenvolvimento desse modelo. Uhum. Porque, assim, tem uma disputa, né, entre Estados Unidos e China, e os Estados Unidos vem fazendo o quê? Criando sanções, Exato, né? exato. Os Estados Unidos percebeu que para desenvolver certas tecnologias ultra capazes, como inteligência artificial e tecnologia militar, você precisa de insumos básicos. E, na maior parte das vezes, as empresas que fornecem esses insumos básicos são norte-americanas. De alguma forma, os Estados Unidos têm uma ascensão sobre elas e pode tomar algumas medidas. Durante a pandemia, a gente viu uma escassez enorme de chips. Mas antes disso, os Estados Unidos já estavam fazendo uma coisa que eu vou comentar agora, que é a proibição de empresas norte-americanas de fornecer chips ultrapotentes para companhias chinesas ou pessoas chinesas. E isso quer dizer o quê? NVIDIA vai parar de vender chip que dá para usar para treinar inteligência artificial, viu? Só que não é a primeira vez que os Estados Unidos fez isso. Em 2015, ele já tinha falado para a Intel: Intel, você não vai dar chip para esse supercomputador chinês passar por uma manutenção e tal. E em 2020, os Estados Unidos proibiu que qualquer empresa que tivesse tecnologia norte-americana vendesse para a Huawei. Por que eu comentei isso? Porque o foco está mudando. Primeiro foi para supercomputador, depois foi para uma empresa gigante de telecomunicação que que naquele momento estava na crista da onda do 5G, e agora o foco voltou, a arma de sanção dos Estados Unidos foi voltada para a inteligência artificial e para o desenvolvimento de tecnologia militar. Com isso, as empresas norte-americanas que estão na crista da onda, gostei desse termo, viu? Gostou, Na crista da onda do desenvolvimento de GPU para inteligência artificial, ficaram impedidas de fornecer os seus chips, os seus microprocessadores mais potentes. De alguma forma, elas já começaram a se adaptar a esse embargo, mas antes disso, aconteceram muitas histórias curiosas do ponto de vista humano da tecnologia, né, Diogo? Sim, então assim, quando a gente está falando hoje do desenvolvimento de inteligência artificial, a gente tem um chip específico que é o H100, que hoje, assim, ele é o mais poderoso da NVIDIA para o treinamento de inteligência artificial. Só para que você possa ter ideia, o Elon Musk, nosso amigo aqui, que está sempre presente na nossa mesa aqui do Deu Tilt, ele criou o supercomputador Colossus, né, para treinar a inteligência artificial, que hoje ele é considerado o maior supercomputador e tal. Sabe quantos chips H100 ele tem? Quantos? Chuta aí. Uns 10 mil? 100 mil. 100 mil? 100 mil. Ele comprou todos. 100 mil. Não, o Zuckerberg comprou 350 mil. O Zuckerberg comprou 350 mil. Então, assim, esse H100 é o que tem hoje de mais poderoso para treinar inteligência artificial. E ele é um chip que é proibido na China. Olha só. E aí é muito curioso, porque tem várias histórias super interessantes de como virou uma indústria esse contrabando de chips H100 para a China. Você tá falando daquilo. Contrabando mesmo. Então, antes a gente fazia contrabando da China, né? Agora os chineses estão indo para os Estados Unidos comprando, né, esses H100 como se fosse uma empresa americana ou como se fosse algum residente lá, e eles levam na mala, assim, né? Na mala. Então tá tendo uma fiscalização maior, tal. Então, existe um processo de contrabando mesmo, né? Muamba, porque a China não pode ter acesso ao H100. E o mais interessante é que essa DeepSeek, ela conseguiu treinar esse modelo super poderoso sem ter acesso ao H100. Pelo menos é o que eles dizem, né? Então eles treinaram com a versão anterior, que é a V100, que é um chip que é customizado para a China, que é justamente isso que você colocou. Então, NVIDIA, você pode vender, mas se for um pouco abaixo. Né? Um pouquinho mais lento. Então, eles treinaram com isso, só que de uma maneira muito otimizada. Isso que chamou a atenção de toda a comunidade acadêmica. Como é que eles conseguiram fazer isso? Porque eles treinaram um modelo super poderoso em apenas 2 meses. A um custo de o que eles colocam, né, no artigo, no Technical Report, né, no relatório técnico, de $5 milhões para treinar o modelo. Só isso? Só isso, porque quando a gente pensa e as informações que nós temos é que o Gemini do Google custou $190 milhões, né? E a capacidade computacional que eles conseguiram fazer
necessária para treinar o modelo também foi super reduzida, né? Quando comparado com o Meta da Llama, dá quase tipo 20% do poder computacional. Isso mostra também de que essa escassez, né, de chips está levando os chineses a encontrar soluções mais otimizadas e mais eficientes também dentro do processo da arquitetura de treinar a inteligência artificial. O que é muito louco, né? Porque, assim, tipo, é um caminho que não tem muito o que ser feito, né? Porque à medida que você vai criando restrições, que é o que os Estados Unidos vai fazendo, de certa forma você vai incentivando o seu competidor a achar caminhos alternativos e depender menos de você. Então, quer dizer, talvez no médio e longo prazo, as sanções têm um efeito reverso, né? Que é justamente incentivar mais uma indústria local, otimizada da China, tal, e etc. Mas a China não ficou quieta, né? Porque no fim do ano Não. passado ela já anunciou que vai deixar de exportar gaélio e germânio, que são metais raros, muito importantes para a indústria de semicondutores. Mas essa conversa me fez pensar que a China tem algo parecido com a gente, sabe? É um jeitinho chinês de fazer as coisas. E eu acho que quem tá vendo a gente até agora tá se perguntando: pô, mas eu tenho que saber mandarim para falar com esses LLMs, com esses modelões chineses ou não? Não, não precisa. Isso é interessante também porque traz um processo de soberania, então ele é treinado muito com dados em mandarim chinês, só que ele é multilíngua, então você consegue conversar em português de boa. E assim, é muito interessante porque o que a gente vê de relatos das pessoas que estão começando a usar o DeepSeek é que, de fato, assim, eu fiz vários testes, ele é muito mais rápido que o ChatGPT, assim, sabe? O ChatGPT, ele se escreve, ele começa... Ele é mais lento, né, na hora de dar resposta. E o DeepSeek não, ele é muito rápido mesmo, assim, super veloz, e você consegue usar em português também. Claro, com aquelas limitações que nós sabemos, né? O português, ele é muito menos representado no modelo, então ele vai sofrer viés de línguas dominantes, no caso do inglês e agora também do chinês e do mandarim. Eu aposto que a gente ainda vai falar muito sobre isso em 2025, mas isso vai ficar para outro episódio. A gente chega ao fim de Deu Tilt. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou Diogo Cortis. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Até mais. Uau!